Sou a doutora Lia Lima, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia, então a área da endocrinologia é aquela área que cuida dos hormônios, das glândulas, do metabolismo e, consequentemente, do emagrecimento. E falando que eu cuido de pessoas que sofrem de excesso de peso e têm distúrbios do metabolismo, hoje eu vim trazer um assunto para você que é a gordura no fígado, esteatose hepática. Inclusive você, paciente, precisa saber sobre informações básicas sobre ela para ajudar o seu especialista da gordura do fígado a prevenir essa doença e prevenir as complicações dela. Nessa área da endocrinologia, a gente encontra muitos casos de gordura no fígado, porque a gente vê muitos pacientes que estão acima do peso e geralmente é uma consequência associada. Então, vamos aprender um pouquinho sobre esteatose hepática, que é o nome dado para gordura no fígado. É um termo médico para isso. Vamos estudar um pouquinho, entender o que está acontecendo no seu organismo e encontrar dicas para que a gente possa vencer essa disfunção, preveni-la ou até regredir, não é isso? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aulinha sobre esteatose hepática. A esteatose hepática, eu espero que todo mundo já esteja acostumado com esse nome, é a mesma coisa que gordura no fígado. E como a obesidade no mundo só vem aumentando em prevalência, consequentemente, como elas estão caminhando muito próximas à gordura no fígado e à população obesa, a gente também tem encontrado cada vez mais frequente a esteatose hepática. O que era comum antigamente, quando o médico encontrava um paciente com gordura no fígado, a gente meio que dizia, encontramos gordura no fígado no seu ultrassom. E aí a gente meio que ignorava, não sabia muito o que fazer, e dizia que tinha só que acompanhar, que era uma doença benigna, e que era isso mesmo, né? Então, provavelmente você passou por isso. Nos últimos anos, o que a gente observou é que a gordura no fígado, ela não só é um achado porque a pessoa está acima do peso, mas ela também, uma vez que ela está presente, ela aumenta a chance da pessoa ter um infarto ou um derrame. E sabendo que o infarto e um derrame, que a gente classifica como doença cardiovascular, é a principal causa de morte do mundo, se você tem gordura no fígado, você tem maior chance de morrer. Então, uma vez que a gente descobriu isso, a gente começou a olhar para a gordura no fígado como um sinal de alerta e a gente precisa orientar o paciente como tentar não evoluir, como tentar, às vezes, até regredir. Eu vou contar aqui como é que a gente pode fazer, esse é o finalzinho desse vídeo, então fica até o fim. Então, vamos continuar a aula, né? Bom, então, se você vê o fígado, ele fica na região direita do corpo, né? Logo embaixo do pulmão, na região do abdômen, mas logo embaixo do pulmão do lado direito. E ele é tão importante que ele recebe cerca de 500 funções para fazer. Então, é um órgão vital, sem ele não se vive, e ele exerce muita função. Uma função, uma coisa engraçada do fígado é como se ele trabalhasse como o policial, o fiscal que fica na catraca antes de você entrar em determinado local. Então, se uma pessoa quer entrar, o policial vai lá, revista, vê se ela está apta a entrar ou não, e se ele for suspeito, ele vai e separa, espera aí, esse aqui eu vou ter que revistar melhor. É a mesma coisa que acontece com o fígado. O fígado, ele participa de um mecanismo do corpo chamado mecanismo de primeira passagem. Ou seja, todo o alimento que entra pelo intestino vai para a corrente sanguínea e passa primeiramente pelo fígado antes de chegar em qualquer célula do corpo. Se chama mecanismo de primeira passagem. E é por isso que o fígado, ele vai como policial que está ali na catraca e vê, opa, essa substância é benigna, pode passar. Opa, essa substância não está legal, eu preciso ajustar, eu preciso revistar, eu preciso permitir que essa pessoa entre dentro do organismo com segurança, entenderam mais ou menos? E uma vez que começa a depositar gordura no fígado, ele começa a ter algumas consequências, como até dificuldade de trabalhar a função policial deles, entendeu? O que a gente observou é que existem dois tipos de gordura no fígado, certo? A gordura no fígado do tipo alcoólica, aquela pessoa que faz uso do álcool e desenvolve gordura no fígado, e a do tipo não alcoólica. A aula de hoje vai ser o estudo da gordura do fígado do tipo não alcoólica, ou seja, uma doença que deposita gordura, mas que não vem pelo excesso de uso de álcool, vem por qualquer outro tipo. Pode ser por uso de medicamentos, pode ser por algumas doenças, pode ser pelo excesso de peso, diabetes, obesidade, síndrome do ovário policístico,
resistência à insulina, síndrome metabólica, hipotireoidismo, síndrome da apneia noturna, são algumas das causas que, se você tem, aumenta o risco de formar depósito de gordura no fígado, certo? Entre as medicações mais comuns que faz depósito de gordura no fígado, causando a esteatose do tipo não alcoólica, os usos de anabolizantes de formas inadequadas, usos de corticosteroides e algumas outras substâncias menos usadas no dia a dia. A gordura no fígado do tipo não alcoólica, da qual a gente está falando hoje, é o tipo de doença mais frequente do fígado atualmente. É uma doença que atinge mais as mulheres, mas a gente tem visto que tem atingido inclusive crianças. A gente sabe que acomete cerca de 30% da população total. Ou seja, se eu pegar a população acima do peso, baixo peso, desnutrido, criança, adulto, se eu pegar todo mundo, se eu pego 4 pessoas, 1 a cada 4 pessoas vai ter gordura no fígado. Agora, se eu selecionar a população obesa, e se essa população obesa ainda fizer uso de álcool, 95% das pessoas obesas e que fazem uso de álcool, elas têm gordura no fígado. Então, aumenta bem mais essa prevalência. A prevalência no mundo é de 20% a 30%, eu estou falando aqui 25%, que equivale a 1/4 da população, mas também, se a gente vai restringindo mais para a população obesa, e se essa população obesa faz uso de álcool, 95% delas vai ter gordura no fígado. Também, para você ver a gravidade, a gordura no fígado do tipo não alcoólica, da qual a gente está falando hoje, ela é a principal causa de transplante hepático no mundo, né? E também, o que a gente viu, que já falei no slide anterior, é que a gente observou que se essas pessoas têm mais gordura no fígado, maior é a chance de apresentar um infarto ou um derrame. Isso está muito relacionado que quanto maior é a cintura abdominal daquele paciente, maior é a gordura no fígado que ele pode ter. Então, se você sabe que tem gordura no fígado e andou ganhando peso, provavelmente, e esse peso foi abdominal, provavelmente a gordura no fígado piorou. E se você, ao contrário, tem gordura no fígado e está perdendo peso, a chance dessa gordura dentro do interior do fígado também pode estar melhor. Bom, para vocês entenderem sobre as causas, né, as causas eu falei para vocês, né, que existem causas medicamentosas, existem causas de doenças, existem causas Bom, falei as causas para vocês e que, claro, a principal causa de gordura no fígado é o excesso de peso e a diabetes. E a gente tem avaliado que a resistência insulínica está na base da causa, como se a insulina e os seus receptores estivessem na base da causa de estimular o depósito de gordura do fígado. O fígado, ele tem a esteatose hepática, ela tem alguns graus de evolução. O grau 1 de esteatose hepática, você pode ver no segundo slide. A esteatose hepática grau 1 e grau 2, elas ficam muito parecidas. O diagnóstico, em geral, é dado pelo ultrassom, que a gente avalia, ela fica mais brilhosa no ultrassom. E aí significa que ela tem mais depósito de gordura. No grau 1 é um depósito de gordura leve, no grau 2 é um depósito de gordura que já faz o fígado ficar de tamanhos aumentados, que seria o caso dessa imagem. Se você observar a imagem de cima, ela tem um fígado um pouco menor e na outra está maior por depósito de gordura. No grau 3, nós temos grau 1, grau 2 e grau 3, que a gente dá através de avaliação pelo ultrassom. No grau 3, aí ele já entrou em esteatohepatite, no qual existe uma inflamação. Além do depósito de gordura, existe uma inflamação e o funcionamento do fígado já não está bom. E essa esteatohepatite pode evoluir para um grau pior, chamado cirrose hepática, e essa cirrose hepática ainda pode evoluir para um grau pior, que se chama hepatocarcinoma, o câncer de fígado do tipo hepatocelular, certo? Bom, o que a gente sabe é que 1/4 da população do mundo tem gordura no fígado. Dessas 1/4 de pessoas, essas 25%, dessas 25%, se eu pegar 25% delas, vão evoluir para esteatohepatite. Dessas 25% que evoluíram para esteatohepatite, 25% vão evoluir para cirrose. E aí, dessas 25% da população que evoluiu para cirrose, elas podem evoluir para hepatocarcinoma, o que dá mais ou menos o quê? 25% da população tem esteatose hepática, 5% da população evolui para esteatohepatite,
2% da população evolui para cirrose e 0, alguma coisa por cento evolui para hepatocarcinoma. Isso que eu quero dizer para vocês é que ela ainda é uma doença benigna, ela é uma doença de evolução lenta e ela não costuma evoluir para o câncer. Na verdade, esse alerta é para dizer para você que não deixe evoluir e não seja você aquela pessoa que vai ter o câncer ou a cirrose ou a falência do fígado e precisar de um transplante, se você não, por falta de orientação. No grau 1 e 2 de esteatose, a gente consegue cada vez regressão do quadro, às vezes até desaparecimento, tá certo? Em geral, quando a pessoa tem hepatite do grau 1 e 2, que é um achado dado pelo ultrassom, em geral as pessoas não sentem nada, mas se sentir, ela pode se queixar um pouco de apatia, de cansaço, de desânimo, de falta de concentração. Quando ele entra em esteato, hepatite e cirrose, aí os sintomas são piores, ele pode ter o corpo amarelado, chamada icterícia, ele pode ficar ter confusão mental, porque o fígado não vai fazer mais aquela barreira de primeira passagem, e aí as substâncias tóxicas passam e pode ir para o cérebro e dar confusão mental, problemas de coagulação, pode dar também o abdômen d'água, né, que a gente chama de ascite, edema no corpo, as aranhas vasculares também pelo corpo, tá certo? Que seriam vasinhos como se o sangue começasse a passar por outros vasos que não estavam acostumados. E aí a clínica é muito maior, a manifestação clínica é maior e você, com certeza, vai se queixar e vai saber que está passando por uma situação mais grave. Quanto às causas o mecanismo que faz essa doença evoluir, a gente sabe que o fígado, ele começa a ter depósito de gordura quando tem muita gordura, né? Quando tem muita gordura circulando. Essa gordura circulando não necessariamente precisa ser a base de uma alimentação de gordura. Por exemplo, o excesso de açúcar se transforma em gordura e acaba indo se depositar em algum lugar. Os principais locais de depósito de gordura é o tecido adiposo, o músculo e o fígado. Algumas pessoas existe uma predisposição para se depositar no fígado, mesmo sendo magras. Às vezes os pacientes me perguntam por que eu sou magro e eu tenho gordura no fígado. Porque existe um mecanismo que faz um depósito com maior preferência de gordura no fígado. O que a gente vê é que essa insulina, ela participa do mecanismo que faz esse depósito aumentar, né? E uma vez que tem muita gordura no sangue, correndo pelo excesso de açúcar ou de gordura, tanto faz, os dois levam ao depósito de gordura no fígado, o fígado começa a tentar compensar e começa a puxar essa gordura e começa a formar mais triglicérides. Então, um dos achados iniciais de quem tem gordura no fígado é aumento de triglicérides na corrente sanguínea, tá bom? É importante lembrar que uma vez que ele entra e começa a se depositar gordura, ele começa a liberar substâncias inflamatórias, o que piora a resistência à insulina. E a resistência à insulina parece que causou o depósito de gordura. Então, veja que é um ciclo que se repete e que só tende a progredir, não melhora, porque no começo foi a resistência à insulina que causou o depósito de gordura no fígado, aí ele ficou inflamado, que piorou a resistência à insulina, que piora o depósito de gordura no fígado e tende a ser uma doença crônica. Então, apesar de ser uma doença benigna, ela tende a ser uma doença que não melhora. Eu queria trazer para vocês algumas informações aqui. A gente tem visto que a microbiota está relacionada com o aumento ou a diminuição de desencadear da gordura no fígado. Uma alimentação rica em frutose, aqui quando eu falo para vocês rica em frutose, é comer muita fruta. Nós fomos orientados a comer cerca de 5 frutas por dia, mas um suco de laranja tem 3, o tomate é fruta, lembrar que a berinjela, pepino, chuchu, abobrinha, pimentão, tudo isso é fruta e a gente come, fora as outras frutas que a gente foi acostumado e cresceu acreditando que era legal consumir. Fora isso, existe muita frutose, que é o açúcar da fruta, não somente nas frutas da alimentação, mas nas bebidas industrializadas. Então, esses sucos de caixinha e qualquer tipo de alimento que é adoçado pela indústria pode fazer uso de frutose. Então, nós fazíamos uma alimentação muito rica em frutose.
e a gente viu que o excesso de frutose, ela leva a uma mudança da flora intestinal que predispõe à esteatose hepática. O que também viu é que a alimentação rica em frutose ocorre maior desgaste, primeiro que a flora altera, e segundo que o próprio excesso de frutose está relacionado com aumento de esteatose hepática. Então, uma informação para vocês é que reduzam o excesso de frutose, como, primeiro, tirando industrializados, segundo, tirando os sucos, e terceiro, diminuindo as frutas que são ricas em frutose. Entre elas, nós temos o caqui, a uva e a manga, que são as mais ricas em frutose. Prefira aquelas que são pobres em frutose, como berinjela, abobrinha, chuchu, pimentão, mas se você ainda não está satisfeito com esse tipo de fruta, morango, kiwi, limão, maracujá, acerola, framboesas, amoras e os berries, como mirtilo, também blueberries, são frutas que são pobres em frutose e você pode comer em maiores quantidades. A alimentação rica em gorduras saturadas se mostra também como predispositor de esteatose hepática, de depósito de gordura no fígado. O excesso dela, né? Da mesma forma que só o excesso de frutose que faz mal, só o excesso de gordura saturada faz mal. Do mesmo jeito que o excesso de gordura saturada faz mal, o excesso de gordura insaturada é protetor. Então, prefira consumir gorduras vindo dos vegetais, como o abacate, o coco e o azeite, que são gorduras vegetais e das oleaginosas. Também são vegetais e são protetoras. Quanto às gorduras animais, que são as gorduras saturadas, as trans eu nem falo, que são as industriais e frituras, mas a gordura animal procure usar em muita moderação, porque tudo em excesso pode causar mal. Então, quando eu indico a pessoa estar fazendo uma alimentação low carb, high fat, esse high fat aumento de gordura vegetal, e a gordura animal poder usar com muita moderação. Se quiser fazer temperar com bacon, botar pedaços pequenos de bacon na alimentação, ok, mas isso não significa que você está liberado para se empanturrar de bacon, se empanturrar de manteiga, que isso pode vir a levantar outros problemas. Quanto ao tratamento, o tratamento é simples, não existe medicação para o tratamento de esteatose hepática do tipo não alcoólica até hoje, e o que se viu é que tem estudos que mostram, que classificam que a melhor coisa que faz a esteatose melhorar mesmo é o exercício físico. Tem gente que fala que faz muito exercício físico e não perde peso. O exercício físico, a prioridade dele não é perder peso. Ele é uma das consequências, um dos benefícios, mas existem vários benefícios no exercício físico. Um deles é o tratamento de doenças e uma delas é a gordura no fígado, doenças mentais. Então, ele ajuda a doença mental, ele melhora o sono, ele melhora a qualidade de vida, ele diminui os marcadores inflamatórios que podem evoluir para uma doença cardiovascular, como infarto e derrame. Então, ele melhora a evolução para o infarto e derrame. Então, independente, e perder peso é uma delas, também de consequência, mas independente da perda de peso, veja como o exercício físico é essencial. Fazer uma alimentação baixa, restrita em frutose, né, e com maior tipo de gordura do tipo insaturada vegetal, e evitar as gorduras trans, e evitar os alimentos industrializados, e usar as gorduras saturadas animais com muita moderação. Reduzir o estresse, ter vidas saudáveis. Não existe ainda nenhuma medicação indicada para o tratamento de esteatose hepática. Existem algumas medicações usadas pelos hepatologistas, mas ainda não há, por exemplo, a vitamina E é um deles, alguns fitoterápicos também, mas não há uma medicação específica de efeito tão potente para o tratamento da esteatose hepática. Quando a pessoa tem grau 1 e 2, ela pode regredir essa esteatose hepática e pode ir até o ponto de desaparecer, bastando fazendo 3 coisas: hábitos de vida saudável, alimentação e exercício físico, tá certo? E uma informaçãozinha que eu queria trazer para vocês é que uma vez que tiver o diagnóstico de gordura no fígado através do ultrassom e o seu médico pedir, aí você tem a suspeita, porque o diagnóstico oficial de gordura no fígado é com biópsia, mas quando você faz um ultrassom, que o ultrassonografista identificou gordura no fígado, existe uma suspeita de que você tem gordura no fígado. E aí você pode ir acompanhando. Se ela for do tipo 1 e 2, e as enzimas
enzimas, o funcionamento do fígado que é dosado no exame de sangue estiver bom, você pode estar fazendo isso aqui com essas 3 medidas como principais medidas de tratamento e ir acompanhando com qualquer clínico. Agora, se por acaso você deu gordura no fígado, seja grau 1, grau 2 ou grau 3, e as enzimas do fígado disseram que o fígado já não está trabalhando tão bem, então o TGO e o TGP estão alterados, precisa procurar um hepatologista para estar fazendo um exame chamado de elastograma. Esse exame, ele não é invasivo, é um exame fácil, só é um exame que ainda não se encontra em muitos planos de saúde, mas é um exame fácil, rápido e que diz o grau de fibrose. Esse grau de fibrose significa que passou de ter gordura para ter uma inflamação e essa inflamação começou a formar cicatrizes. Isso é que é fibrose. E depois da fibrose, que é a esteatohepatite, passa para a cirrose. Então, o elastograma, ele consegue dizer se esse grau de fibrose é muito alto e se precisa fazer uma biópsia, se existe um risco de estar em cirrose ou se existe um risco de ir para um hepatocarcinoma, tá certo? Então, se por acaso os exames de ultrassom derem gordura no fígado, com os exames de sangue alterado para as funções hepáticas, precisa estar procurando um hepatologista e o seu médico precisa estar te indicando um hepatologista que saiba pedir um elastograma, que eles geralmente sabem fazer isso e sabem acompanhar. A informação de hoje era essa, eu espero que tenham gostado. Se você quer aprender a fazer uma alimentação low carb, mas com orientação médica, com moderação nessas gorduras, sabendo quanto de cada alimento você deve consumir e planejar tudo isso bonitinho e de uma forma segura, orientado por um médico. O nome desse curso se chama Curso Práticos Online. Basta entrar lá no meu site que você vai conhecer melhor sobre esse curso. Se chama Práticos-Online, que é um curso que é para deixar a sua vida mais prática e uma vida com saúde. Lá eu vou te ensinar todos esses passos, inclusive como fazer exercícios de forma regular, como vencer a preguiça, como reduzir o estresse, como mudar o seu estilo de vida, como medidas para você beber água e criar o hábito de estar bebendo água, os benefícios de tudo isso, e vou te ensinar por que comer melhor e como comer melhor, baseado no low carb, tudo baseado em evidência científica. E com isso eu vou te prometer uma mudança de mentalidade em relação às suas escolhas do que você quer ser para você. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar também, tá certo? Que uma vez que a gente pode compartilhar informação, a gente está querendo bem das outras pessoas. E se você tiver alguma informação para dividir com a gente, é só colocar aqui nos comentários embaixo, que eu vou estar respondendo para vocês à medida que vocês forem comentando. Eu sou a doutora Lia Lima, te vejo no próximo vídeo, eu espero que tenha gostado. Até! Tchau, tchau!